Hoje vamos dar continuidade ao programa anterior, falando sobre uma quadrilha que, através de atividades criminosas diversas, ameaçando um casal, tenta extorquí-los. Diante de todos os fatos que foram narrados aqui no programa anterior, a pessoa fica assustada, se questionando quem é que pode estar fazendo isso, de que maneira está sendo feito isso, que ele nunca ouviu falar nada a respeito. E faz também com que eles fiquem nesse questionamento, analisando a sua vida e pensando em certos fatos e acontecimentos passados há alguns anos atrás, com eles e com sua família, se perguntam se não teria esses fatos e acontecimentos alguma relação com o que está acontecendo com eles atualmente. E vem então a lembrança ao casal de um fato deveras importante, que foi o assassinato do seu irmão no interior do estado. Nesse momento eles já estavam residindo aqui no Rio de Janeiro e vieram a saber desse assassinato. De uma maneira assim bastante estranha e curiosa. Ele foi sequestrado e morto, aparentemente, segundo diziam lá, que teria sido um latrocínio. Mas, posteriormente, verificou-se que teve característica de uma execução. E não ficou provado o porquê dessa execução. Que ele era uma pessoa benquista, não tinha inimigos. Mas como tinham sido menores os autores desse assassinato, o processo terminou aí nesse momento e não se falou mais sobre esse assunto. E o casal, que nesse momento já residindo no Rio, também nada fez nessa época, nesse sentido de poder investigar mais ou alguma coisa nesse sentido. E tudo isso num momento em que o casal está passando por todas essas manifestações dessa quadrilha, com aquelas perseguições, com aquelas insinuações, pessoas entrando dentro da sua residência, os danos que é praticado contra o seu veículo, as perfurações em carro estacionado perto da sua residência, como se tivesse dizer que aquelas perfurações poderiam ser contra ele. Um terror, completamente terror. Eles completamente estressados, atemorizados diante de todas essas manifestações, de todos esses acontecimentos. Quando eles queriam ficar um pouco só, saíam, por exemplo, iam numa praia, iam numa praça, sempre tinha alguém nas proximidades se insinuando, como se não quisessem deixar ele em momento algum sozinhos. E isso os deixava realmente completamente aterrorizados, estressados. Quando eles saíam na rua, ficavam sempre olhando ao redor para saber se não tinha alguém querendo lhe fazer alguma coisa, algum mal, algum marginal, algum bandido, alguma coisa que pudesse lhe fazer causar algum dano. E nesse momento começa a surgir, começam o casal a perceber pessoas que passam por ele sempre usando umas camisetas dizendo assim, no estresse. Que é uma camiseta que as pessoas somente usam isso, né? Mas ele, com muita insistência, vendo essas camisetas no estresse. Outras vezes, eram carros que entravam à sua frente no trânsito na cidade e vinha escrito na lataria do carro aquelas palavras no estresse. Outras vezes ele estava numa repartição, numa fila, num banco e sempre surgia alguém trazendo lá um caderno, uma apostilha e que vinha escrito assim, no estresse. É normal, se vê assim, realmente tem para vender nas papelarias apostilhas, cadernos com esses dizeres, tem pessoas que usam isso no carro, mas dado a insistência com que isso estava ocorrendo com o casal, eles
ficaram ainda mais assustados e mais estressados diante dessas manifestações que eles vinham a todo momento e naquele instante em que eles estavam sendo maciçamente vítimas dessas manifestações, outras praticadas por essa quadrilha. Imagine os telespectadores, esse casal sendo submetido a toda essa prática contra eles, para aterrorizá-los. Quando ele está andando na rua, vem uma pessoa lá mal encarada, vindo em direção a ele como se fosse fazer-lhe mal, algum mal. Outras vezes, e quando ele vai pegar o carro num lugar ermo, encontra lá pessoas mal encaradas, levando ele a ficar completamente aterrorizado diante de todos esses fatos, pensando se essa pessoa não iria lhe fazer algum mal, se não seria um assaltante, alguma coisa desse tipo. Outras vezes, encontra um veículo estacionado próximo da sua residência com perfurações que parecem terem sido provocadas por projétil de arma de fogo. Isso vem sempre à sua lembrança, a todo momento. O casal, quando resolvendo alguns assuntos seus particulares na cidade, no centro da cidade, quando ele vai entrar dentro de um elevador, entra junto com ele um sósia do seu irmão, aquele seu irmão que foi assassinado no interior do estado. Tão igual a ele, tão parecido, que se ele não soubesse que o irmão tinha sido assassinado há alguns anos antes, ele julgaria até que pudesse ser ele. E esse fato deixou-o completamente assustado. Poxa, que coincidência! Será que tem alguma coisa a ver com essa quadrilha que está tentando aterrorizá-los, ameaçá-los? E eles começam, então, a ficar mais convictos de que sim, a partir do momento em que esse fato ocorreu mais duas vezes. Quando ele, entrando em outros locais, encontrou sósias, não o mesmo, outros sósias, mas também com tal característica, com tal semelhança com seu irmão, que os deixou realmente completamente aterrorizados. Veio para eles assim, quase a certeza de que realmente aquilo estava sendo apresentado para eles como um tipo de ameaça. Começaram a pensar logo se aquilo realmente não seria uma ameaça, como se quisessem dizer, olha, se vocês não atenderem a nossas exigências, você vai acabar igual ao seu irmão. Ou então quisessem dizer, por exemplo, olha, quem mandou matar o seu irmão lá no interior fomos nós, e vamos fazer o mesmo com vocês. E isso vem à mente dele, vem à mente do casal, porque diante de todos esses fatos aterrorizados, com medo, logicamente, o primeiro pensamento que vem a essa pessoa é que aquilo está sendo feito com o intuito de ameaçá-los, de dizer isso, que vai acontecer com ele o mesmo que aconteceu com seu irmão. E diante desses fatos, o casal, repito sempre, aterrorizados, né, atemorizados diante de tudo que está acontecendo, começam a ficar percebendo as coisas ao seu redor. Ele é instigado, é condicionado pelo medo de que alguma coisa pode acontecer com eles, a ficarem olhando ao redor. Quando eles saem na rua, eles começam a ficar sempre atentos às pessoas que vêm atrás dele, que estão do seu lado, as pessoas que ficam paradas ao seu lado. Instintivamente, o medo, né, instado no casal, faz com que eles percebam coisas ao seu redor que outras pessoas não percebem. E com isso, eles conseguem colocar pessoas, não é, que se insinuam, fazendo gestos, ações, atitudes e palavras para amedrontá-los. E nesse momento, não é, o casal, já condicionado pelo medo, pelo terror, a perceber tudo ao seu redor, começam a perceber também uma nova modalidade de prática, que é todas as vezes que eles estão dentro de um metrô, dentro de um ônibus, num lugar fechado, eles começaram a perceber pessoas que ficam ao seu lado mexendo com o pescoço, como se tivesse com mau jeito no pescoço. E nesse momento também,
quando o casal começou já a usar algumas vezes o transporte coletivo de ônibus. Eles andavam sempre aqui pela cidade de carro, mas tentando fugir um pouco aquelas perseguições que estavam acontecendo de carros que, para quem não assistiu o programa anterior, os carros sempre da mesma cor, mesmo tipo de veículo, que quando eles estavam saindo de carro de casa, eles encontravam sempre rua abaixo um com um pisca-alerta ligado. Quando eles chegavam ao seu destino, outro em mesmas condições. E quando eles se deslocavam para outros pontos da cidade, sempre encontravam nesses pontos um carro com a mesma cor, mesmas características, com um pisca-alerta ligado. Como se quisesse dizer, olha, eu estou te seguindo para todos os lugares para onde você vai. O casal, tentando fugir um pouco a isso, começou a usar o ônibus. E dentro dos ônibus, eles encontravam sempre essas pessoas que sentavam ao seu lado, à sua frente, no lugar onde ficava visível para eles, e ficavam torcendo o pescoço. Com tal insistência que eles perceberam que isso não é normal, que ele nunca tinha percebido isso antes e agora tem sempre essas pessoas com essas características. E isso aí então se realizou como sendo mais um tipo de manifestação dessa quadrilha, que vai se somar a outras tantas que serão ainda narradas aqui e que num conjunto delas todos tem o intuito de atormentar a vida do casal.